Olá, nono ano, tudo bom? Bom, essa semana eu tô aqui pra gente corrigir as atividades do capítulo anterior, capítulo 16, e pra eu comentar um pouquinho do conteúdo do capítulo 17. Só que antes eu preciso dizer uma coisinha pra vocês. Bom, o que acontece? A gente acabou de fechar o segundo bimestre, né? E eu tive que corrigir as atividades de AV1 pra poder atribuir uma nota pra vocês, tá? Que vale 30, né? A AV1 vale 30 e baseado nas atividades que vocês levam para casa e devem fazer, é que eu atribuo essa pontuação. Só que muitas folhas, né? Muitas atividades voltaram para a escola simplesmente assinadas. E assim, né? Eu não tenho como avaliar e muito menos atribuir uma nota numa folha que está simplesmente assinada. Então eu quero pedir para vocês que daqui para frente tomem mais cuidado com isso. Quem tá fazendo no caderno, por favor, pega uma folha, né, copia, tira uma xerox, anexa de alguma forma nesse estudo dirigido e devolve para o colégio, porque eu preciso corrigir. Sem correção, vocês ficam sem nota. Então não deixem de entregar, por favor, as atividades feitas ao colégio, tá? E não apenas assinadas. Esse é o primeiro comunicado. O segundo comunicado é que os nossos vídeos daqui pra frente vão ser feitos dessa forma, tá? No primeiro momento, a correção das atividades da semana anterior e no segundo momento, a explicação e comentário do conteúdo da semana em que a gente está, do capítulo que a gente está estudando na semana e no caso dessa, o 17, beleza? Então, para a gente começar, eu vou corrigir as atividades relacionadas ao texto que se encontram lá na página 484. Essas atividades, como eu já falei, são da semana passada, tá? Referentes ao capítulo 16. Então, o número 1 diz o seguinte: o texto revela como era difícil a vida dos negros na África do Sul, mesmo antes do apartheid. Retire passagens do texto que comprove essa afirmação. Bom, vocês podem tirar a passagem que vocês quiserem, tá? Mas eu selecionei uma em específico aqui, que é a seguinte: quando Thambi nasceu, Nelson tinha 26 anos e morava em Joanesburgo, na Township de Soweto, um subúrbio restrito aos negros. Então, nessa última parte aqui, no subúrbio restrito aos negros, a gente já vê como era difícil ser negro na África do Sul, mesmo antes do apartheid, né? Aos negros era reservado apenas um subúrbio, né? Um lugar específico para eles morarem e não se misturarem com o restante da população. 2. Durante os anos do apartheid, o que poderia significar para um negro ser admitido num escritório de brancos? Bom, como essa época do apartheid era uma época de segregação, né, de separação entre negros e brancos, como os negros eram postos como seres inferiores, trabalhar em um escritório de brancos nessa época era sinal de prestígio, né, de você merecer estar ali apesar da sua cor. 3. Fica implícito no texto que Nelson Mandela era de fato um homem muito esforçado. Comprove essa afirmação, tá? Toda vez que vier comprove essa afirmação, é que vocês precisam tirar algum trecho do texto que demonstre isso. Então, eu, Marcela, consigo comprovar essa afirmação porque o texto me diz que Nelson Mandela comprava dezenas de velas, exatamente para iluminar o seu quarto, que não tinha luz elétrica, e poder, dessa forma, passar a noite estudando. Foi assim, inclusive, que ele concluiu, né, que ele terminou a sua graduação, a sua faculdade em Direito, tá? Ele fazia faculdade à distância. Número 4, Walter Sisulu, amigo de Nelson Mandela, foi descrito no texto como um homem vivido. O que essa expressão, homem vivido, pode significar para vocês? Bom, para mim, um homem vivido é a mesma coisa de um homem experiente, um homem que já viveu muita coisa, que já passou por diversas situações na vida. Questão número 5, imagine as seguintes possibilidades. Número 1, Walter Sisulu era um homem vivido. Número 2, Walter Sisulu parecia ser um homem vivido. E número 3, Walter Sisulu tornou-se um homem vivido. Agora que você já imaginou essas possibilidades, o texto entra com a letra A
e a letra B te perguntando o seguinte: todas essas estruturas, né, essas possibilidades, 1, 2 e 3, seguem um mesmo padrão sintático. Que padrão é esse? Se a gente reparar bem aqui, né, o padrão é o padrão, por exemplo, de estrutura de frase direta, né? Então, a gente tem primeiro sujeito, depois verbo e depois predicado. E nesse caso aqui muito específico, né, essas três construções apresentam sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito, portanto, um predicado nominal. E letra B, ainda que apresentem a mesma estrutura sintática e sejam construções semelhantes, elas apresentam uma diferença de sentido. Qual é essa diferença de sentido entre essas orações? Bom, aí o que vai alterar o sentido é o verbo que foi empregado em cada uma dessas orações. Na primeira oração, o verbo é era. Então, a gente tem uma situação ali permanente. Ele era vivido. Ser vivido era uma coisa dele. Na segunda oração, a gente tem de verbos parecia ser. Então, se ele parecia ser, a gente tem ali uma situação aparente, tá? Aqui ele não era mais, não era uma coisa dele ser vivido, né? Mas ele parecia, né? Ele aparentava ser vivido. E na terceira afirmação, o verbo é tornou-se, que significa que houve uma mudança de estado, de Walter Sisulu não era vivido para Walter Sisulu se transformou, né? Se tornou vivido. Agora a gente vai para a penúltima questão, que é a questão de número 6, que diz o seguinte: o narrador do texto nos informa que entre Evelyn e Nelson Mandela aconteceu um amor à primeira vista. Em sua opinião, o que justifica esse amor à primeira vista entre ele e ela? Comente. Lembrando que a gente está fazendo exercícios de interpretação de texto. Então, por mais que aqui seja na sua opinião, você precisa dar a sua opinião baseada no texto. Então, essa resposta é pessoal, mas sejam coerentes com o texto. Questão número 7 e última, diz que durante o apartheid, o governo negou instrução aos negros, né? Negou educação, escola aos negros. De que forma isso pode ser compreendido, né? Isso pode ser entendido como uma manobra para que os africâneres se mantivessem no poder? Bom, aí é só a gente pensar, né? Um povo sem instrução, sem educação, ele não consegue se organizar e se rebelar, se revoltar contra um governo, né? Então, esse era o principal objetivo do governo. Não dando instrução, não dando educação, eles não vão ter como se organizar e se revoltar, se rebelar contra nós. Além disso, né, um povo que não tem educação, um povo que não tem instruções formais, né, ele não consegue ascender socialmente. Ele não consegue subir socialmente, mudar de posição social, né? Então, eles iriam ser miseráveis para sempre. E aí, quem tem o poder, a gente sabe que é quem tem dinheiro e uma posição social maior, mais alta. Bom, a primeira parte do nosso vídeo acabou e agora a gente vai passar para a segunda, né, que consiste lá no capítulo 17. Só para relembrar, a gente está estudando o gênero biografia romanceada, que é a história da vida de alguém, né, contada de uma maneira subjetiva, né, segundo a visão de alguém que tem uma certa admiração por essa pessoa que ela está retratando a história, contando a história de vida. E aí, semana passada, a gente viu Nelson Mandela, né, que é uma grande personalidade da história, um grande líder. Essa semana, a gente vai ver uma outra pessoa, uma outra figura muito importante, que é a Malala. Vocês já devem ter ouvido falar dela. Então, a Malala, ela é uma jovem ativista do Paquistão, que ficou conhecida pela sua luta em defesa dos direitos humanos das mulheres, né? Do acesso dessas mulheres à educação, já que lá no Paquistão, durante muito tempo, meninas eram proibidas de estudar pelos talibãs. Vocês lembram que o Nelson Mandela, ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz? Então, a Malala, ela foi indicada também ao Prêmio Nobel da Paz. Ela, inclusive, foi a pessoa mais jovem do mundo a ser indicada para o Prêmio Nobel da Paz.
Então vocês vão ler o texto Bombas, tá? Que é um trecho da biografia romanceada da Malala. Vão dar uma olhadinha no glossário para conhecer essas possíveis palavras desconhecidas e vão dar uma olhadinha também, uma lidinha no perfil da Malala, que fica no cantinho da página. Além disso, abaixo do perfil da Malala existe um quadrinho lilás chamado Cult, né? E a primeira recomendação desse quadrinho é o episódio chamado Estude como uma Garota, da série Mulheres Fantásticas. Então essa série tem podcast, tá? Mas também tem um videozinho que o Fantástico fez, se eu não me engano, né? Que tá lá no YouTube. E aqui no livro tem o link para vocês assistirem e saberem um pouquinho mais da Malala. É um vídeo curtinho, animado, muito legal e fácil de compreender. Terminada a leitura, vocês vão fazer aquela reflexão, né, já habitual sobre o texto e responder as atividades que a gente vai corrigir na semana que vem. E só aí, então, vocês vão chegar à produção textual dessa semana, que não é a produção textual do livro, tá? A produção textual de vocês essa semana é o super desafio e não a produção textual mesmo que está no livro. Lá no estudo dirigido, eu explico direitinho, né, como é essa produção textual. Mas, basicamente, vocês vão escrever um parágrafo argumentando, ou seja, defendendo o seu ponto de vista sobre a igualdade de direitos entre homens e mulheres no mundo ocidental. Na atualidade, tá, gente? Nos dias de hoje. E aí, como é um texto, um parágrafo argumentativo, vocês precisam, primeiramente, expor uma opinião acerca do tema e depois defender essa opinião com argumentos, tá? Por essa semana é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.